A criação foi um evento único. Foi a ação do Criador em busca de uma obra que pudesse lhe proporcionar intimidade, pois o homem foi feito para ser amigo de Deus. Assim o homem foi criado, perfeito, imortal, um ser único, semelhante ao Altíssimo. O que levou Deus a criar o homem? Qual foi o seu intuito? Com quem ele estava quando surgiu o plano da criação? No livro de João, no capítulo 1, versículo 1, declara que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É interessante percebermos que o Pai e o Filho estavam sós no universo. A Bíblia nos mostra que somente os dois eram iguais. Os anjos são uma raça de seres diferentes, únicos, não se parecia com o Criador. Da mesma forma, pai e filho eram únicos, e por estarem só, resolveram criar um ser igual a eles, que pudesse com eles comungar. Agora não podemos deixar de notar que, conforme o livro de Isaías declara, o desejo de Lúcifer era ser exatamente como Deus. Então, o pai e o filho se pareciam um com o outro e os anjos eram diferentes. E aí entra um personagem que deseja ser como Deus. É interessante porque o Criador resolveu fazer o homem em sua imagem e semelhança, algo que os anjos não eram. Isso certamente levou Lúcifer a odiar tanto a obra perfeita do Criador. Quando Isaías declara no capítulo 14, no versículo 13, ele diz algo que nos faz pensar. Falando de Lúcifer, ele diz: "E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo." Note que o desejo deste anjo era exatamente o de ser semelhante ao Altíssimo, e por não conseguir tal façanha, foi lançado para fora do céu, e desde então começou a habitar entre os homens com o desejo mau e a intenção de destruir o mesmo. Jesus, quando andou na terra, declarou no livro de João, no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então é muito claro nas palavras de Jesus que a intenção do diabo é de roubar, matar e destruir o homem. E talvez quando refletimos sobre a sua condição e desejo de ser como o Criador, percebendo que obra tão perfeita ele está fazendo no homem, ele então passe a querer matar o homem. No livro de Gênesis, no capítulo 1, nos versículos 26 em diante, declara: "E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move na terra." No caso do homem, como diz o texto, depois de uma conversa entre o pai e o filho, eles decidiram criar o homem conforme sua imagem e semelhança. Perceba que o homem não foi feito à imagem de Deus, não a de anjos, o salmista declara. Então nós percebemos que o homem foi feito à imagem do Criador, e os anjos queriam ser a imagem do Criador. Em algumas versões bíblicas,
O salmista, no capítulo 8, versículo 5 de Salmos, declara: por um pouco menor o fizestes do que Deus, e de glória e honra o coroastes. Agora podemos afirmar que o desejo de Deus em ter comunhão com sua criação é tão grande que logo depois de haver criado o homem, Deus preparou um lugar de intimidade para se encontrar com a sua criação. Éden significa terra de delícias, porque o intuito é que o homem se deliciasse na presença do Criador, num lugar separado. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, a Bíblia declara: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. Deus vinha todos os dias naquele local. E agora eu fico imaginando como deveria ser bom aquele momento, onde Adão tinha o privilégio de andar com o Criador e falar de assuntos diversos, dando início a uma grande e plena comunhão com Deus. Em Gênesis 3, versículo 8, declara: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Podemos afirmar que Deus criou uma extensão do céu na terra, um jardim, o Éden, para comungar com a sua criação. Nesse jardim existiam árvores comuns, a árvore da vida, que, como percebemos, esta árvore de vida era muito enfatizada pela narração bíblica, encontrada não só no Éden, mas também na Nova Jerusalém, como o Apocalipse narra. Apocalipse 22:2 diz: no meio da sua praça, de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a saúde das nações. Gênesis 2:9 declara: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Como Criador, Deus tem o direito de criar o que quiser. Ele faz as leis conforme o seu desejo. Assim, ele fez uso do livre-arbítrio, deixando para o homem suas condições. Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal era uma das condições, pois a partir de tal prática, o homem escolheria o caminho da desobediência ou da obediência, o que de fato seria uma forma de dependência do Criador. A condição era: se o homem obedecesse, ele iria gozar de bênçãos infinitas, pois seria eterno, não iria ter que trabalhar da forma como fazemos e não ficaria enfermo, e outras coisas mais. Gênesis 2,16 deixa claro: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Eva foi influenciada pela serpente, o diabo, sabemos, tendo seu interesse despertado e sendo enganada, depois do que parece ter sido um trocadilho da serpente, onde parece ter deixado a mulher confusa, onde Eva respondeu que era da árvore do meio que ela não deveria comer. Mas o que Deus havia dito era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 3:1 diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A verdadeira lição é que nós temos que prestar muita atenção a tudo aquilo que Deus diz,
lembrando que os homens interpretam conforme seus valores, conceitos, costumes e visões. Mas o que terá grande peso para nós é aquilo que nós entendemos. Por isso, quando tiver dúvida, pergunte no seu íntimo para Deus e Ele te responderá. Por isso ele disse: clama a mim. Em Jeremias 33:3, ele diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pois bem, nesse primeiro capítulo percebemos o intuito do Criador em ter uma obra sua para comunhão consigo, e percebemos também o desfecho da história quando o homem escolheu seguir seus próprios caminhos. Até uma próxima.